Olá, que privilégio poder estar mais uma vez com você, conversando acerca do casamento, no transcurso do nosso curso Inteligência Conjugal, Segredos para um Casamento de Sucesso. Essa é a aula de número 10, Casamento Local de Oração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é o momento de fazê-lo. Você pode clicar no botão que está abaixo do seu visor e automaticamente estará se vinculando, se inscrevendo no nosso canal, recebendo consequentemente os futuros vídeos que nós iremos postar. São 16 aulas, nós já postamos 9, essa é a 10ª aula. Você pode também percorrer nossa playlist, que todas as aulas estarão ali para que você possa agregar valor no seu relacionamento conjugal. Casamento local de oração. Matthew Henry, um teólogo tradicional, clássico, ele dizia que nós precisamos ter um altar onde possuímos a nossa tenda. Nós precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas. Ele é exatamente essa terceira dobra que faz com que nós tenhamos mais musculaturas para seguir em frente como casal. Nós precisamos do poder de Deus para que nós tenhamos um casamento de sucesso. Sem a oração não há solução. Nós precisamos levar nossas casas para o céu. Nossas casas devem ter a fragrância de Cristo. Meu bisavô, ele era caixeiro viajante, e ele saía pelo interior do estado vendendo perfume. E minha avó conta com muita graça que ele cumprimentava as pessoas e já dizia imediatamente o perfume que essa determinada pessoa estava utilizando. Quão bom seria que as pessoas com as quais nós nos relacionássemos pudessem sentir, assim como o meu bisavô, a fragrância não de um aroma determinado, não de um perfume específico, mas o perfume de Cristo nas nossas vidas. Como seria interessante que as pessoas, ao adentrar a nossa casa, pudessem sentir ali leveza, a presença de Deus, unção do Espírito nela. Não é verdade que às vezes nós chegamos em determinados locais e sentimos um peso determinado, enquanto em outros nós, ao contrário, percebemos leveza, singeleza, pureza. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nossa casa está banhada em oração, as pessoas que ali adentram percebem facilmente e rapidamente que nós estamos, de fato, tendo um compromisso de chamar Deus para mais perto das nossas vidas. Conta-se que um marido, depois de 10 anos de casado, a sua esposa sofreu um acidente muito sério e ficou tetraplégica. E ele continuou com ela até o final de suas vidas. E as pessoas perguntavam: como é que você consegue cuidar de sua esposa? Como é que você consegue viver e ser tão feliz nessa situação? E a resposta que ele costumava dar é que a cada manhã, quando ele acordava, ele pedia a Deus que lhe desse forças e alegria para, mesmo nessa situação, continuar tendo prazer e contentamento no seu casamento. Ele dizia que cada vez que ele cuidava da sua esposa, ele percebia Jesus sorrindo ao seu lado com as ações que ele desenvolvia. A oração, ela não pode ser negligenciada no casamento cristão. Muitas vezes nós não solucionaremos as demandas, os problemas por meio das nossas próprias forças, das nossas próprias capacidades, das nossas próprias ações naturais. Às vezes precisamos de fato de ações sobrenaturais. E é por meio da oração que nós a chamamos para dentro da nossa casa, para o meio do nosso casamento. Assim que eu me casei com Luísa,
Eu não era acostumado a fazer muitos trabalhos domésticos e achava que era natural. E ela sempre reclamava comigo e pedia que eu a auxiliasse um pouco mais em algumas ações dentro de casa. E eu, reticente, dizia que eu já fazia muita coisa fora, não tinha mais necessidade de continuar trabalhando dentro de casa. E ela insistia comigo e eu insistia nas negações de auxiliá-la. Certa vez, eu, num determinado momento, me aproximei de Luísa e falei: Luísa, você já pediu durante tanto tempo para que eu pudesse auxiliá-la? E eu comecei a sentir vontade de te ajudar lavando os pratos de casa. E quando eu falei isso, ela começou a chorar, ficou emocionada. E eu não entendi exatamente o motivo daquela emoção toda. E ela então revelou que ela tinha orado e feito um compromisso com Deus de que não iria mais reclamar comigo nesse sentido, mas colocaria essa questão diante do Senhor. E foi exatamente a oração dela que me fez começar a auxiliá-la dentro de casa, lavando os pratos. Depois de alguns meses eu disse: Luísa, eu acho que eu podia auxiliar um pouco mais, eu acho que além de lavar os pratos, eu vou uma vez na semana varrer a casa. Eu comecei a sentir esse desejo de auxiliá-la. E esse desejo foi crescendo cada vez mais, até o ponto de eu chegar e falar para a Luísa: Luísa, está na hora de você parar de orar, senão eu vou deixar de trabalhar e vou ficar só dentro de casa. Você precisa parar de orar nesse sentido, eu já estou te ajudando. Então, amigo, amiga, nós precisamos às vezes colocar Deus dentro das nossas vidas, dentro do nosso casamento, a fim de que realmente nós possamos ter um casamento de sucesso. E não devemos orar somente como medida remediadora, mas como medida profilática também. Devemos orar antes de o problema acontecer. Nós devemos pedir que Deus esteja nos defendendo, nos auxiliando, a fim de que não haja dificuldades e problemas. Muitos casamentos só começam a ser banhados em oração a partir do momento em que há a dificuldade e a luta. Mas, ao contrário, precisamos pedir a Deus que nos defenda de tê-las que enfrentá-las, ou que Ele nos dê graça para continuar tendo um casamento com o menor número de problemas possível. Já vimos que o casamento perfeito ele não existe, mas o casamento de sucesso não é um casamento perfeito. O casamento de sucesso é um casamento onde as coisas funcionam a contento. É interessante no Evangelho de João que o primeiro milagre de Jesus e a primeira oração também é feito em um casamento. A transformação da água em vinho foi feito no transcurso do casamento de Caná da Galileia. E a primeira oração no livro de João também foi a oração em que Maria se aproxima de Jesus, é o ensino, e revela que eles não tinham mais vinho. Essa é a primeira oração, a resposta de Jesus a essa oração subliminar de Maria demonstra claramente que ela fez um pedido com muita elegância, com muita delicadeza, mas ela fez um pedido. E o pedido não era para resolver uma questão grande, um problema significativo, algo que pudesse ser extremamente... Não, o que ela pediu foi que tivesse vinho no casamento. Esse é o ensino das Escrituras e o que Maria, ela de fato estava pedindo ali quando revela a Jesus que o vinho tinha acabado. E nós devemos também colocar diante de Deus o nosso casamento pedindo vinho novo, alegria, contentamento, gozo. Nós precisamos repetir essa ação de Maria e permitir que Deus ele venha a derramar chuvas de alegria e de bênção nas nossas vidas.
Sem oração não há solução. Um dos grandes desafios que Jesus enfrentou foi no momento que precedeu a sua crucificação, quando ele estava com os seus 3 grandes amigos no Getsêmani, e naquele momento de agonia, de dor, ele orou. E isso é uma lição para mim e para você. Ele não tentou solucionar a questão politicamente, ele não tentou envidar esforços para não ser crucificado, o que ele fez foi, de fato, orar, buscar ao Pai em oração. E foi exatamente isso que deu forças para que ele pudesse enfrentar todas essas crises que nós sabemos que ele teve que vivenciar. E é interessante também nós nutrirmos a prática de orarmos juntos. A oração em conjunto, a oração entre o esposo e a esposa, quando eles estão orando junto, aquilo ali abre uma intimidade significativa no casamento. A esposa fica sabendo das necessidades do marido, das suas crises, dos seus anseios, dos seus problemas, e vice-versa. O marido também percebe as lutas que a esposa está enfrentando, aquilo que ela deseja, aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer, aquilo que ela anseia, os seus sonhos, seus projetos, suas dúvidas, suas crises. Tudo isso é compartilhado no momento em que nós estamos orando juntos. Nós devemos orar pelas grandes coisas e pelos pequenos empreendimentos. Certa vez eu estava na casa de um irmão e ele sempre reclamava que ele tinha construído a sua casa, mas não conseguira colocar o piso, e já havia 2 anos que ele tinha terminado de construir sua casa, mas o piso ele não tinha ainda conseguido colocar. E eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu perguntei: amigo, você já orou a Deus pedindo o piso da sua casa? Aí ele falou: não, pastor, eu orei a Deus pedindo uma casa, mas o piso da casa realmente eu não orei pedindo a Deus que me desse. E eu então rapidamente coloquei a necessidade da gente pedir a Deus as grandes, mas as pequenas coisas também. Colocar diante de Deus os grandes sonhos, mas os pequenos, os menores também, a fim de que Ele possa controlar todas as áreas de nossas vidas. Se nós desejarmos de fato termos um casamento de sucesso, nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de oração. Nós precisamos ter um altar onde nós temos e onde nós fizemos a nossa tenda. Que Deus abençoe você grandemente.